muito que ele está e que da mesma maneira que ele me escolheu como um dos eleitos, acho que eu tenho também uma missão a cumprir. Estas são imagens com popularidade em todo o mundo. Os títulos conquistados por José Mourinho, a sua presença mediática e os festejos ou protestos que não esconde durante os jogos fazem do melhor treinador do mundo um caso de popularidade global. No programa 70x7 de hoje não é essencialmente de futebol que vos queremos falar, antes da pessoa, da personalidade que o treinador não esconde. Uma parceria com o CLEPUL, Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 70x7 falou com José Mourinho para descobrir as referências da sua personalidade, os valores que a sustentam e a espiritualidade em que se revê. Também pelo facto de ser o melhor do mundo. Já não me consigo sentir um tipo normal. Ter uma família unida, ter uma família que está contigo os momentos todos, que sofre contigo os momentos difíceis, que desfruta contigo os momentos importantes, isso para mim é um fator de motivação que para mim não tem comparação. Alimento-me com a fé de que ele está, de que ele existe. Quando leio a Bíblia não estou propriamente a ler e a pedir-lhe para que me ajude. Se tu só souberes de futebol nada saberás. Querer ser o melhor acho que é fundamental. José Mourinho. E foram os títulos que fizeram dele uma pessoa invulgar. Ou será mais acertado dizer, foi a pessoa que recusou a normalidade, tornando-se, por isso, especial. Boa noite. Peço desculpa por falar em português, mas sou um orgulhoso português. 70x7 quis saber o que faz de José Mourinho o melhor treinador do mundo. Encontrou as respostas numa parceria com o CLEPUL, o Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Este centro de investigação universitária está a desenvolver um projeto sobre empreendedorismo. No livro, irá apresentar figuras da história e da atualidade que se tenham distinguido pelo facto de serem empreendedoras, nos mais variados setores. José Mourinho tinha de estar entre elas. E foi em Valdebebas, no centro de treinos do Real Madrid, uma cidade desportiva, que José Mourinho falou sobre a sua personalidade. Desde logo sobre pessoas que o inspiraram e o formaram. Pessoas que determinaram um percurso no futebol. Inspirar futebol desde pequeno. Da mesma maneira que nasci filho de jogador de futebol, também nasci filho de professora. Ao mesmo tempo que eu estudava Educação Física e Desporto, ela estudava Filosofia na Católica em Lisboa. Ele lá em cima apontou para mim. No meu caso é mais difícil ir na direção das figuras de referência, porque acho que aquilo que no fundo despoltou a minha entrada neste mundo do futebol e a minha própria evolução, acho que foi exatamente a paixão que eu tinha pelo futebol, que eu tinha pelo jogo. Foi uma coisa que eu não me lembro onde é que começou, nem como é que começou, nem quando é que começou, mas se calhar pelo facto de ter nascido filho de homem do futebol, obviamente estar no habitat e respirar futebol desde pequeno, se calhar levou-me nessa direção, da mesma maneira que em muitas outras áreas há a tendência natural dos filhos algumas vezes irem atrás daquilo que é a área profissional que se cheira em casa. Da mesma maneira que nasci filho de jogador de futebol, também nasci filho de professora, e ao ser filho de professora, obviamente que em casa havia um controle sobre
sobre a minha vida escolar e que depois me encaminhou para, quando cheguei à adolescência, a saber o que é que queria, saber para onde é que queria ir, saber o que é que queria fazer. Depois, numa fase mais adiantada do meu crescimento, da minha vida, e também no fundo, a levar-me para o lado académico e para não ser só o tradicional homem de futebol que só sabe de futebol, foi a minha mulher, então minha namorada, que ao mesmo tempo que eu estudava Educação Física e Desporto, ela estudava Filosofia na Católica em Lisboa, e também me puxava um bocadinho para ler determinado tipo de coisas, para entrar em determinado tipo de áreas que não era muito normal pessoas como eu, com a vida no futebol, entrarmos. E depois, pronto, casei-me e os livros continuaram a entrar e a conversa continua a existir, e acho que me transformei numa pessoa que não é propriamente o protótipo do homem do futebol. E eu digo sempre que ele lá em cima apontou para mim e disse: tu vais ser um dos talentosos naquela área, e assim foi. Uma história com raízes familiares e com convicções transcendentais, mas também com muitas motivações que partem do terreno da vontade, da paixão. Partes determinantes para manter ondas de vitória. Querer ser o melhor, acho que é fundamental. Eu quero, já não tanto por mim, mas por aqueles que gostam de mim. Considero-me sempre um privilegiado por fazer aquilo que sempre quis fazer. Portanto, acho que isso no mundo competitivo que nós temos hoje, que começa a ser competitivo logo na escola, onde nós queremos ir para a faculdade A e temos que ir para a faculdade B porque não conseguimos entrar na faculdade A, eu acho que eu e aqueles que estamos no futebol temos a... Eu e aquele que estamos no futebol temos a capacidade de fazer aquilo que sempre sonhámos fazer, que é aquilo que eu acho que nos domina na maioria ou na esmagadora maioria. Acho que é exatamente isso. Depois, acho que querer ser o melhor, acho que é fundamental. Podemos conseguir ou não conseguir, não é? Mas acho que querer ser o melhor, acho que é fundamental. E eu, para os meus jogadores, estabeleço sempre objetivos, obviamente, de grupo, que são aqueles que mais nos movem, mas acho que as motivações individuais são coisas absolutamente fundamentais. Acho que ter objetivos individuais, acho que são coisas fundamentais. E isso a mim tem-me movido sempre. E depois tem consequências também das minhas decisões. Eu, por exemplo, o facto de estar em Inglaterra e depois ir para a Itália e depois vir para a Espanha, eu quero ganhar os campeonatos todos. Prefiro ganhar 2 em Espanha, 2 em Inglaterra e 2 em Itália do que ganhar 6 em Itália. Prefiro ganhar em clubes diferentes do que ganhar sempre no mesmo clube. Prefiro construir e depois de construir e de chegar ao topo, deixar para que outros usufruam e ir depois à procura de conquistar novas coisas. Portanto, a esse nível, acho que não sei se é espírito aventureiro, se é querer arriscar, se é ambição desmedida, se é paixão pelo risco, não sei muito bem onde situar, mas o que é facto é que eu é que se calhar é um pouco de tudo, não é? Se calhar é um pouco de tudo junto, mas gosto disso, não é? E depois digo-lhe por último, mas é a única coisa que me faz estar no futebol em momentos de grande pressão, porque de facto nós temos momentos de grande pressão, é a única coisa que me consegue desviar um bocadinho do meu foco, mas ao mesmo tempo ajuda-me a focalizar, que é a minha família. Uma coisa que por exemplo, eu jogar uma final de uma Champions e saber que tenho um miúdo de 10 anos na bancada e saber que aquele miúdo de 10 anos vai chorar de alegria ou vai chorar de tristeza, aquilo para mim afeta-me, deixa-me, estimula-me de uma maneira louca. Ter uma família unida, ter uma família que está contigo os momentos todos, que sofre contigo os momentos difíceis, que desfruta contigo os momentos importantes, isso para mim é um fator de motivação que para mim não tem comparação. Ao talento, Mourinho acrescentou a vontade de querer saber sempre mais.
É de todo o percurso da sua vida procurar conhecer, investigar. Aí o segredo para ser o melhor do mundo. Tive formação académica porque quis ter. Conhecimento, acho que estamos numa era de conhecimento. Há dois aspectos que me parecem importantes no meu sucesso, e um deles é o facto de ter formação académica, de não me ter limitado a seguir o trajeto tradicional da maior parte das pessoas do futebol, cujo trajeto tradicional é amo, pratico, respiro e daqui não saio. Não, eu tive uma formação académica que me levou a outras áreas de conhecimento, e tive formação académica porque quis ter. Eu acho que me transformei numa pessoa que não é propriamente o protótipo do homem do futebol, e também de encontro a um professor que eu tive e que não esqueço, e que de futebol nada sabia, e que ele também dizia: se tu só souberes de futebol nada saberás, ou se só souberes de futebol a diferença não a conseguirás. Manuel Sérgio, que de futebol nada sabia. A única coisa que ele sabe de futebol é que é adepto do Belenenses e gosta do Belenenses, e não sabe muito bem porquê, porque de futebol nada sabe, mas conseguiu-me também incutir esse espírito, que para mim acho que foi fundamental, porque o gênio do futebol, aquilo que eu sinto quando estou a treinar, aquilo que eu sinto quando estou a jogar, aquilo que eu sinto que são as minhas decisões, muitas delas decisões que têm muito de mágico, muito de espontâneo, são coisas que nasceram comigo, que ninguém me as ensinou, e que pronto, para mim é da mesma maneira que um pintor pinta e ninguém sabe porque é que ele pinta daquela maneira e porque é que um jogador faz um golo fantástico. É a mesma coisa que um treinador no banco, na hora da pressão, na hora das decisões, ter a capacidade de decidir sob pressão e de ter uma decisão que acaba por ser uma decisão que muda o rumo dos acontecimentos e que no fundo muda o rumo da história de uma época, que pode perfeitamente acontecer isso. Tem muito de nato, tem muito daquilo com que nasci. Estamos numa era de conhecimento onde, para fazer a diferença, tem que estar um bocadinho mais, tem que se ter algo mais do que aquilo que os outros têm. O conhecimento oferece ao treinador uma capacidade única de liderança. E é essa capacidade que faz de Mourinho um treinador especial, nos jogos, no balneário e em toda a máquina que rodeia o futebol. Tenho que ter razões para as minhas decisões. Só se pode liderar quando se tem competências para o fazer. O jogador de futebol não é fácil de gerir. Aparece no futebol numa altura em que o futebol estava um bocadinho em transformação, em que o jogador de futebol deixou de ser aquilo que era há 20 ou 30 anos atrás. Eu digo sempre que há 20, 30 anos atrás, com todo o respeito, porque era o momento que se vivia, o jogador de futebol ia para as concentrações, onde nós passamos dias e dias ao longo do ano, e levava ou o jornal desportivo ou o baralho de cartas. E ali estavam, e eram esses homens que os treinadores de futebol tinham que liderar. Hoje em dia, os homens que nós temos que liderar já não são nada disso. São pessoas que têm que saber porquê. Porquê é que eu como isto? Porquê é que eu tenho que comer isto? Porquê é que eu tenho que treinar desta maneira? Que tipo de capacidades é que eu desenvolvo a treinar desta maneira? Porquê é que tu geres o grupo desta maneira e não geres o grupo de maneira diferente? Porquê é que tu comunicas com a comunicação social deste modo e não do outro? O que é que eu devo fazer para? Quando se lidera gente como a gente que eu lidero, que estamos a falar de gente que ganha 5, 6, 7 milhões de euros anuais, gente que tem independência económica, gente que ou trabalha nos seus limites porque quer ser um vencedor, porque quer ganhar, porque tem prazer naquilo que faz, porque tem paixão por aquilo que faz, porque está
que está incluído num grupo onde sente que é um verdadeiro grupo, onde ele tem uma missão a cumprir, porque antigamente o jogador de futebol pensar eu tenho que ser muito obediente, eu tenho que ser muito trabalhador, eu tenho que conseguir em 6, 7 anos ganhar aquilo que vai no fundo dominar a minha vida e a vida da minha família por 30, 40, 50 anos. Já não existe. Os jogadores em 2 anos, 3 anos têm independência económica, portanto tudo aquilo que vem depois disso, a disciplina de vida, a disciplina de trabalho, todos os aspectos que são fundamentais para que eles tenham uma carreira de alto nível, tem a ver com a liderança que nós temos. E para liderar gente como essa, nós temos que estar muito bem preparados. Sou um gestor de recursos, sou um formador de homens, algumas vezes não um formador, mas um modelador, porque eles já vêm num estado da sua maturidade e da sua evolução, onde é difícil formar, mas modelar, fazer-lhes perceber as coisas, porque fundamentalmente há uma coisa que eu digo sempre a mim próprio, e depois também lhes digo a eles quando os começo a conhecer, que é, eu tenho que tomar decisões, mas tenho que saber porque é que tomo decisões e tenho que ter razões para as minhas decisões. Porque os jogadores são homens e neste momento são homens com um nível de evolução muito, muito maior do que aquilo que as pessoas eventualmente possam pensar, e eles fazem perguntas. E tu tens que ter capacidade para responder às perguntas que eles fazem. Neste momento, o jogador de futebol não é fácil de gerir. As pessoas pensam que o futebol é o clube de futebol. Neste momento, o futebol não é o clube de futebol. Neste momento, o futebol é uma área do clube de futebol, onde depois existem muitas outras áreas dominadas por pessoas, também elas a quererem ser poderosas no seu âmbito, porque os clubes neste momento têm o diretor de marketing, têm o diretor de merchandising, têm o diretor económico, têm as suas equipas de trabalho, e um treinador de futebol é o diretor da equipa de futebol, ou da área de futebol do respectivo clube. E se a pessoa não tiver capacidade para se situar ao mesmo plano, ou até num plano superior aos outros diretores dos outros departamentos, é absorvido. Só se pode liderar quando se tem competências para o fazer. Nasceu no futebol, aprendeu a aprender, não desiste do conhecimento e tem uma vontade de que ultrapassa todas as barreiras quando assume metas, objetivos. Muralhas que não escondem o melhor do mundo no seu castelo. Sobretudo quando se coloca o tema da transcendência, da relação com Deus. Mourinho não diz o seu nome, mas fala da sua presença, reconhecendo-a em cada dia do sucesso. Alimento-me com a fé de que ele está, de que ele existe. Quando leio a Bíblia não estou propriamente a ler e a pedir-lhe para que me ajude. Escolheu-me como um dos eleitos. Eu acredito muito no trabalho, obviamente. Acredito muito na qualidade do nosso trabalho. Acredito muito das nossas competências. Acredito, obviamente, muito em tudo isso. Se não fosse assim, não teria sido possível. Leio e às vezes vou também à procura de tentar perceber determinadas coisas que se passam comigo e a tentar perceber determinados posicionamentos, determinadas reações, determinados comportamentos, determinadas decisões. E quando comecei a ler Goleman e inteligência emocional e não sei o quê, comecei-me a situar um bocadinho e comecei de facto a perceber que eu sob pressão sou mais forte e que muitas das decisões importantes que tomo e que alguns não tomariam são porque de facto eu sinto-me bem naquele habitat, de pressão, mas muitas das vezes começo também a pensar que ele lá de cima tem uma mão naquilo. Portanto, não sou supersticioso em absoluto, simplesmente conforme alimento-me com a fé de que ele está, de que ele existe, de que ele me permeia por aquilo que eu sou ou pela pessoa que eu posso ser. E por exemplo, a minha leitura de 2, 3, 4 páginas de Bíblia, não mais, antes do jogo, são simplesmente um ato de fé e de me sentir bem comigo próprio. O futebol é um mundo completamente cheio de rituais. É o jogador que tem as botas quase a romperem, mas aquelas botas marcam muitos golos e são as botas que têm que jogar aquele jogo. É a camisola com que se vai, é a mala com que se viaja,
é o relógio com que se vai para o banco. Eu completamente fora de tudo isso, até costumo provocar e brincar para tentar acabar com esses ritos, que é dizer, mister, ganhámos 4-0, tu vieste com a camisa azul, porque é que vens hoje com a branca? Exatamente porque a camisa azul não tem nada a ver com isto. Tento às vezes mesmo provocar para acabar com esse tipo de mentalidade, mas a mim alimenta-me na minha confiança. Acho que quando leio a Bíblia não estou propriamente a ler e a pedir-lhe para que me ajude. Eu não peço para que me ajude num jogo, mas penso que se eu for um bom homem, um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom amigo, se tiver uma vida social compatível com aquilo que para ele são os seus ideais, penso que tenho mais possibilidades e é uma coisa que me alimenta na fé, sem ser aquele praticante profundo que não o sou, ou por personalidade ou até pela própria vida, pelo estilo de vida que acabamos por ter, não sou, mas acredito muito que ele está, e que da mesma maneira que ele me escolheu como um dos eleitos, acho que eu tenho também uma missão a cumprir neste mundo a outro nível, e que não o cumpro mais porque também não tenho muita disponibilidade mas já vai chegar o dia em que eu vou ter mais tempo para cumprir uma missão diferente. Em cada figura, nomeadamente as que expressam publicamente as suas paixões, as que se classificam a partir de alguns episódios, poucos, mas muito mediatizados normalmente, esconde-se sempre uma pessoa. No programa 70x7 de hoje, foi a pessoa de José Mourinho que se apresentou, e na perspectiva do empreendedorismo. Um projeto que está a ser desenvolvido pelo CLEPUL, Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em parceria com o Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa e com a Universidade de Aveiro, a que se associa o programa 70x7. O objetivo é apresentar, num projeto editorial, figuras empreendedoras em Portugal, na sua história e na atualidade. Força da personalidade de que são feitos os melhores do mundo. Espaço agora para o comentário, hoje a cargo de Laurinda Alves. Acabei de gravar uma série de entrevistas, eu própria, com o Padre Alberto Brito, jesuíta, especialista em comunicação interpessoal e relações humanas, e muita da substância das nossas conversas continua a fazer eco. Nomeadamente uma frase que o Padre Alberto Brito diz, que é: a grande força de mudança é a compreensão. Ou seja, as pessoas, quando se sentem compreendidas, mudam. Nada mais as faz mudar do que a compreensão e essa capacidade de aceitação. E é interessante porque nós vivemos tempos em que parece que aquilo que nos separa, aquilo que nos divide é muito mais forte e muito mais pesado do que aquilo que nos une, mas na verdade, se nós fizermos um esforço de compreensão e de aceitação dos outros, sem a tentação de nos compararmos, até porque não há duas pessoas iguais, e sem também julgar, que eu acho que esse é o grande problema, e o Padre Alberto Brito sublinha isto muito bem, quando nós conseguimos aceitar o outro sem o julgar, e não julgar também não quer dizer que concordemos, não é? E, portanto, neste diálogo permanente connosco próprio e com os outros, conseguir este equilíbrio interior que é aceitar o outro, aceitá-lo nas suas diferenças, peço desculpa, e sem a tentação de julgar, ou seja, sem ter que concordar com ele, mas também sem ter que o condenar à partida. E tendo muito presente que, de facto, a grande força de mudança é a compreensão. As pessoas, quando se sentem compreendidas, mudam. E é tudo. Regressamos de hoje a 8 dias para olharmos para além da Semana de Unidade dos Cristãos, que agora termina. Tenha então uma ótima semana.